Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao último episódio do Pode o que Vier desse ano. Último, Marcão! É isso aí. Muitas novidades para 2025. E sabe qual é o número do episódio hoje? Qual? 25. 25. Ah, não. Olha aí. Ah, não. Olha aí. E a mega da virada vem aí. Com certeza, Não. com certeza. Você vai... As luas estão se alinhando. Não, a gente é cristão, não pode falar com essas coisas, não, que depois a gente vai ser o quê? Jubilado? Vai ser excomungado? Excomungado. Muitas novidades para 2025, Marcão? Quais? Eu não sei. Como é que fala aquele negócio lá? Não é promessa que fala... Tem outra palavra, quando você faz os planos pro ano que vem, né? Planejamento não. Esqueci o nome. Tá bom, mas esqueci. O que a gente tem pra hoje, Fernando? Tá animado hoje? Muito animado, Marcão. O que vem por aí? Muito animado. Quem Primeiro, antes de mais nada, pelo amor de Deus, Marcão. Eu falei que eu ia esquecer. Por favor, você que daí, dá uma moral lá pra gente, segue a gente lá, pode o que vier. Curte, compartilhe. Veja lá o que a gente fez. Já é o episódio 25, já tem 25 episódios lá pra vocês. Se alguém quiser patrocinar também, fique à vontade, aberta, né? Fique à vontade. Tem bastante lá. E aí, Fernando? E aí? O que nós temos pra hoje, Marcão? Vamos lá, hoje tá especial, hein? Vamos lá. Vamos fechar o ano bem, hein? Vamos lá. Até escrevi aqui, né? Não, tá certo. Não... Eu sou suspeito, né? Beleza. A nossa entrevistada de hoje é casada com meu grande amigo e irmão Norival, professora de Educação Física na Rede Municipal de São Paulo desde 2008, agente do Brincar pela IPA Brasil desde 2016, defensora do Brincar como um direito de crianças e adolescentes, realizou o projeto Brincar em Monitores do Brincar de 2016 a 2023 na escola em que atua. Hoje, ela é doula de adoção, ela vai falar um pouco mais sobre isso, formado pelo Instituto Doulas de Adoção Brasil em 2023, mãe pela Via da Adoção de Matheus e Nicolas, 2012, e da Mel, 2019. Juntos, ela e Norival formam uma família interracial. Senhoras e senhores, hoje conversamos com Maísa Santos, minha amiga, além de Facebook e além do Instagram por muito tempo. Obrigado, Mar. Obrigado, Mar. Obrigada, eu que apresentação, agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, pelo convite. Estou feliz em estar aqui. Muito bom. Só você para fazer esse cara trabalhar um pouco, né? É verdade, porque aqui eu só fico... É a primeira vez que ele, sabe? Eu falei assim, não, eu faço questão. Não, teve a do Milton também. Teve a do Milton também. Só você mesmo fazer ele trabalhar. Tá bom. Mar, mas vamos começar lá nossa conversa. Fica tranquila, fica à vontade. Mas a gente o que realmente quer saber a respeito de toda essa sua história sobre a adoção. Certo. E vamos começar com a última coisa que aconteceu na sua vida, que é doula de adoção. Primeiro, o que é doula, né? Acho que só a gente que conhece essa palavra. Quando o Fernando falou para mim, a Carol falou, na verdade, doula de adoção, eu já tinha ouvido a palavra doula. Mas de adoção não. Sim. Então, por favor, explica para o pessoal o que é doula e o que é doula de adoção, por favor. Mais conhecido, e mesmo assim nem tanto, são as doulas do parto, né? Doulas de parto, que a palavra doula é a mulher que serve, ou a pessoa que serve. E as doulas de parto acompanham toda a gestação, acompanha a família, aquela mulher, aquela gestante até o parto, né? E a doula de adoção vem mais ou menos nesse mesmo caminho, né? É uma gestação diferente. Mas a doula faz o parto ou não? Não. É um acompanhamento técnico e um apoio emocional. Isso, algumas informações técnicas, dicas, né? Estratégias e esse apoio, esse acolhimento, apoio emocional. Eu sou ignorante, eu achava que fosse uma parteira. Não é a parteira, não, a doula não é a parteira. A gente conhece, mas também não sabe a fundo significado da palavra. Algumas doulas acompanham o parto nos hospitais mesmo, né? Sim, então, é mais um acompanhamento, um apoio emocional, uma ajuda técnica de informações durante toda a gestação. Se você vai fazer uma rezinha, faz uma rezinha. E a doula de adoção é mais ou menos nesse mesmo caminho, né? Mas acompanha os pretendentes, acompanha a pessoa no seu projeto adotivo, né? Então, desde lá quando se interessa, tem dúvidas se realmente tem interesse pela adoção, se quer ou não, se saber como que funciona, como que é.
se tornam pretendentes, são habilitados, né, na vara da infância, fazem todo o processo, mas também acompanha durante todo esse processo e o pós-adoção também, no período de adaptação, de vinculação, ou mesmo no período que está lá com a família, em algum momento que precisa de algum apoio. Hoje, todo o processo de adoção, existe a figura da doula de adoção ou não? Não, aqui no Brasil é novo, né? É novo? É. Vou falar um pouquinho como que eu conheci esse trabalho, né? Perfeito. Que ainda no Brasil não é regulamentado. E, na verdade, a gente tem aqui no Brasil o Instituto Doulas de Adoção. Ele foi criado pela Mari Muradas e a Maíra Aelo. A Mari Muradas é uma filha pela via da adoção. Tá. E a Maíra é uma psicóloga e mãe pela via de adoção. E vou contar um pouquinho o processo, como criou o Instituto e onde começou esses cursos aqui no Brasil, né? A Mari, ela morou um tempo nos Estados Unidos e lá ela fez curso de doula, de parto, e também o curso de doula de adoção, e lá já é muito mais difundido do que aqui no Brasil. Tá. Depois ela veio para o Brasil e a Maíra, quando estava vivendo a adoção dela, a fase talvez do puerpério dela na adoção que existe. A gente também não sabia. Depois você fala isso. Depois a gente pode falar sobre isso. E buscou pela Mari para começar a falar sobre isso. E juntas elas criaram o Instituto Doulas de Adoção. Hoje tem 7 turmas formadas. Eu fui da 6ª turma de 2023. Em São Paulo? Isso. O curso todo foi online. Alguns encontros presenciais a gente teve, mas ele foi todo online. Então, a gente tem doulas em todos os lugares. Ainda tem um número de mais ou menos, se eu não estiver errada, por volta de umas 90 doulas formadas. De adoção? Isso, doulas de adoção. O curso delas, né, do Instituto Doulas de Adoção Brasil, e tem feito uma vez por ano o curso, né? E aí foi... na verdade, foi ouvindo um podcast. Eu sou muito fã de ouvir podcast. Olha lá, tem uns 25 aí para você ouvir. Pode maratonar. Pode maratonar. Vou tentar. E ouvindo um podcast, eu vi uma entrevista da Mari Muradas e ela falando sobre esse trabalho da doula. Eu comecei a pesquisar. Como eu sou mãe por adoção, o assunto me interessou bastante e resolvi fazer o curso. E foi um divisor de águas, assim, na minha vida em relação à adoção. Apesar de eu ser mãe por adoção desde 2012, eu falo que eu aprendi muito, muito nesse curso. Falo que se eu tivesse tido uma doula quando eu adotei, como que teria talvez sido o percurso, algumas coisas diferentes, né? Algumas coisas mais fáceis, talvez. E é isso, daí eu resolvi fazer o curso e hoje estou aqui formada doula de adoção. Bacana. E como que está, na verdade, esse processo, como você falou, que é novo no Brasil, mas está sendo bem recebido? Sim. Como está sendo esse trabalho, sei lá, com os institutos técnicos, né? Fórum? Isso. A gente, assim... Está crescendo, né? Aos poucos está crescendo. A gente tem já pessoas que trabalham no judiciário que fizeram o curso, né? Esse curso, elas oferecem o curso, você pode fazer o curso e não querer a certificação para não trabalhar. O trabalho é voluntário? Então, nós temos o trabalho voluntário, mas não. Ele também é um trabalho remunerado. Sim, claro. Porque... No estado não tem ainda. Não tem ainda. Isso que eu ia falar, assim, a gente está começando a divulgar. Alguns técnicos do judiciário, assistente social, psicólogo, já fizeram esses cursos. Algumas pessoas fazem o curso só mesmo a título de conhecimento, mas não fazem a certificação. Perfeito. E aí quem quer, né, trabalhar como doula, aí tem que fazer a certificação. A gente apresenta um trabalho de conclusão. Esses trabalhos estão todos no site, né, do Instituto, fica lá para todo mundo, quem quiser pesquisar, tá lá. E aí, então, assim, começou a ser divulgado também nas varas da infância. Eu comentei com o Fernando que sexta-feira que passou agora eu fui
no fórum aqui de Mogi, participar do curso mesmo para pretendentes para adoção, que sempre tem, né? E eles me convidaram para falar do trabalho da Dolo. Já é a segunda vez que eu fui lá, já fui na Vara de Ferraz, mas ainda está sendo divulgado. Ainda as pessoas estão começando a conhecer esse trabalho da Dolo. Qual que é o perfil, normalmente, que vai buscar o trabalho da Dolo em relação, assim, tem a pessoa que tem a intenção de adotar, né, de partir para uma adoção, mas qual o perfil de quem busca, assim, o trabalho de vocês? Só para a gente entender mais ou menos. São exatamente essas pessoas que têm um interesse na adoção, né? Mas assim, ou que já estão no processo, no tempo de espera. Às vezes a espera é longa, é um período difícil, às vezes, de passar sozinho, assim. Mas é alguém que já decidiu. Não ou é? Não. Não? Não, dá para fazer um trabalho de tirar dúvida ali. Exatamente, desde o início. Dá para fazer uma consulta, a pessoa está interessada em saber demais, sobre adoção, se realmente aquilo é para ela mesmo, e a gente sempre conversa bastante, né, que o legal desse trabalho, assim, que é algo mais personalizado, porque existem os grupos de apoio à adoção, que também é muito indicado para quem tá na fila ou para quem já adotou, né? Para quem pretende também. Exatamente, porque vai ter trocas ali, famílias, E o trabalho da Dolo é algo mais personalizado mesmo, mais indicado para aquele casal ou para aquela pessoa que às vezes nós temos adoção solo também, né? É uma consultora mesmo. Exato, assim, de um acompanhamento. Então, assim, como que funciona normalmente, né? A gente marca um primeiro encontro para conhecer, né, a história da pessoa, as necessidades, a gente dá, né, para conhecer. E depois a gente propõe normalmente a gente propõe, a princípio, 5 encontros, né, ou semanais ou quinzenais, conforme cada um. E depois desse primeiro bate-papo, aí as doulas vão conhecendo um pouquinho o perfil daqueles pretendentes, daquelas famílias, e ver as necessidades. Então, assim, às vezes está bem no comecinho mesmo, querendo saber se a adoção é para ela, tem algumas inseguranças, alguns medos, a gente vai refletir junto, conversar junto. Às vezes é uma família que já passou por um processo doloroso de fertilização, de tentativas de ter filho e não conseguir. Então, às vezes, a gente nota que precisa ali também, talvez antes de ir para adoção, ou nesse processo que está se preparando para adoção, trabalhar a questão do luto, de não poder gestar, né? De não poder... E às vezes a gente percebe uma necessidade de trabalhar com a família estendida, né? A gente quer muito adotar, mas a gente sente que a nossa família, né, os parentes têm um pouco de preconceito, não sei se a gente deve falar para a família ou não, e a gente vai trabalhar todos esses pontos, assim, que... porque para adaptar tem um monte de gente, né? Porque a criança vai ser recebida, por mais que seja no núcleo ali familiar, mas ela vai pertencer a uma família, né? Então, precisa estar todo mundo preparado também para receber. E família fala mesmo, né? Família fala. Fala, e outra coisa... Que pode dizer. Não, assim, a família é grande. Você fala com um aqui, ó, você fala com um familiar aqui, a mãe, né? Daqui a pouco tá ligando para sua tia. Aí a tia liga para outra tia, liga para o tio, para não sei o que, começa aquela rede. Imagina agora com o WhatsApp. Imagina agora com o WhatsApp, E a adoção é um tema, assim, ainda no Brasil, assim, ainda é muito romantizado, né? As pessoas têm um olhar, assim... Então, fala um pouquinho também disso, né? Que as pessoas romantizam mesmo, né? Sempre coloca a gente numa situação... Né? Então a gente que adota é visto como... E só mais uma coisa também daquela questão de... Eu lembro que a gente estava conversando, ou estamos nos cursos que a gente participou, que a gente está adotando, mas também a criança está adotando uma família, né? Exatamente, né? Tem que ter, é uma troca. Também? O curso? Não fiz. A gente é um bate-papo e um cursinho, que é um preparatório que a Maísa fez, também a gente deu uma... Você também? Eu participei. Mas fala um pouquinho mais sobre isso, né? Dessa questão, né? No Brasil, assim, é muito romantizado, né? Então, normalmente o olhar
para adoção, olha para os pais adotivos como se eles fossem os salvadores, né? Então, assim, ai, parabéns, que atitude linda, maravilhosa. Isso é a sociedade. Isso, como se fosse caridade, né? E a gente está tentando mostrar que não é, a adoção é muito mais que isso, não é isso, né? É uma troca mesmo, é uma forma de formar a família, de parentalidade, é uma outra via, não é pela via biológica, é pela via da adoção, mas assim, você vai para o céu porque você adotou, não é isso, né? Não por isso, né? Não por isso. Se isso aí fosse tem uma galera em Brasília lá que ia sair catando a rodo. Não é? E é bem isso que o Fernando falou, né? Tem que ter uma troca, né? A gente vai conhecer a criança, tem que ter uma vinculação, a gente também tem que, de uma certa forma, a gente também é adotado, né? Pela criança, né? Ou pelas crianças. E a gente quer desmistificar isso, né? Que a adoção não é caridade, é uma via de parentalidade. A gente forma família, uma vez filho, filho é filho, né? Não tem que ficar sendo tratado diferenciado. É meu filho adotivo, ficar sempre, né, marcando isso, porque filho é filho. E então a gente trabalha essas questões assim também, né? Você me perguntou mais uma coisa, desculpa. Não, você falou, não, na verdade você respondeu, né? Porque é a questão da criança também, nós somos adotados também, né? Como pais da criança, né? É uma reciprocidade, né? Não só ele, mas ele também está entrando num seio familiar, né? Sim, eu sempre falo, por exemplo, eu sempre quis ser mãe. Então ele também me presenteou, né? De eu poder ser chamada de mãe, de mamãe. É uma troca, né? É uma troca e uma criação de vínculo e amor ali, né? É uma forma, como fala, de formar família, uma vinculação bem afetiva mesmo, né? Você adotar uma pessoa que você não gerou, mas é seu filho, né? E vai aos poucos criando este vínculo, este amor. E tá tendo uma boa receptividade essa questão da doula? Você tá tendo trabalho? tá tendo demanda? Ainda é um pouco devagar. As pessoas ainda tem uma insegurança, não tem muito conhecimento, né? Tem muita dúvida. Quando fala ainda que é remunerado, agora vai explodir. Agora todo mundo vai querer. Agora. Porque tem essa coisa, né, fala que adoção tem que ser voluntário. E não, porque é um trabalho mesmo. A gente faz parte de uma comunidade, a gente está sempre estudando, pesquisando, buscando, né, novos conhecimentos, até para poder fazer esse trabalho mesmo, né, a doula de forma profissional. De forma profissional, para poder indicar livros, indicar filmes, indicar, né, leituras importantes para a pessoa se preparar, né. A gente uma coisa que está para acontecer, assim, o Instituto Doulas vai lançar um primeiro livro do Instituto Doulas de Adoção, e que falando pegou um pouquinho de alguns trabalhos, de algumas doulas, né? E é um livro para pais e todo mundo que se interessar, e profissionais, assim, da área da adoção. E eu vou ter um trechinho lá. Legal. Que bom, legal. Eu e algumas amigas que no nosso trabalho a gente falou sobre adoção e escola. Então, assim, a gente está sempre estudando, buscando, sempre investindo. Então, é um trabalho. Ainda não está regulamentado, mas né? Sim. Então, por isso, remunerado. Mas nada também que a gente sempre tem um olhar para atender a todos. Né? Alguns atendimentos a gente faz sim voluntários. Se a gente vê que a família precisa e não tem condições, aí é uma questão de... Eu que sou um cara meio ansioso, quase nada, é assim, uma pergunta que acho que muita gente tem, eu sei que é meio relativo, mas tempo, uma média de tempo, desde o momento que te procuram até a adoção. Normalmente isso leva quanto tempo? Eu sei que é muito relativo, mas deve ter uma média, assim. Então, na verdade, a gente ou pela sua experiência, o que você já viu? A gente costuma oferecer desta forma, 5 encontros. E vai depender muito do período, em que tempo que esses pretendentes estão. Eles estão se habilitando ainda? Eles já estão habilitados, estão no período de espera?
é o período de adaptação com a criança, de vinculação, é o pós-adoção. Isso vai muito de cada caso, né? De cada que vem nos procurar. Então, vamos Mas entender essas assim, fases aí, a princípio, a gente sugere esses 5 encontros. Tá. Pra gente Em ter que tempo momento? para falar. Mas Quando quais nos são procuram. mas quais são as fases? Você falou, vamos ver de novo as fases que você falou. Primeiro, a pessoa se interessa pela adoção e começa a buscar informações, o que eu preciso fazer, onde eu tenho que ir, como que funciona. Tá. A pessoa já tem aquilo lá. Aí ela vai até a vara da infância e vai seguir todos os trâmites necessários ali até ser habilitado. E dentro desse período, eles têm esse curso para pretendentes que eu falei. Como que é esse processo de habilitação? O que investigam a vida da pessoa? Vai O que pedir é? alguns documentos, Tá. E Passa por avaliação psicológica. passa por avaliação com psicólogo, com assistente social. Puxa o SPC e Serasa, né? Pra ver se o cara não é Serasa. trambiqueiro. Eu esqueci a palavra, porque a gente tem Capivara. que Puxa a capivara. apresentar antecedentes capivara. criminais. Capivara, Pede uma série de documentos. Eu lembro né? também, acho que tinha a foto da casa. Tá. Era, assim, no processo. No processo. Isso é um processo de validação, de né? validação. Isso, que eles ainda Mudava. estão para ver se a gente vai ser habilitado. Ok. Pediram fotos. No meu processo, no primeiro, eles visitaram Show de depois bola, a né? casa, foram visitar realmente. A assistente social marcou um dia, foi visitar. E aí passa por esse curso que eles lá no Isso é tudo do Estado? ou não? Isso, É do tudo, Estado. tudo pela vara da infância, lá pelo fórum, né? Ok. Onde O os papel técnicos vão- da assistente social começa e termina onde? Só para eu entender aqui. lá na vara, tanto a psicóloga como a assistente acompanha todo o processo, Todo o do. Até a adoção. Desde a Até- entrada Até a dos adoção. documentos. Isso, até a adoção. Até o dia que você Isso. vai com a criança. Sim. Né? Isso. Que aí você tem a... Missão cumprida. Ai, qual que é o primeiro documento, Mar? Aguarda, né? Para fins de aguarda. adoção. Depois... Aí vem a habilitação e depois. Aí você, depois que fez todo esse processo lá no judiciário e foi habilitado. Aí você vai, o povo costuma falar da tal da fila, né? Fica na fila, esperando a sua vez A chegar. produção fala mesmo, né? Que é essa fila Que aí... você vai estar aguardando. Tem uma Que é- classificação, uma numeração mesmo, de quem chegou e aí, É a primeiro. gestação. E aí, assim, uma curiosidade, mas, por exemplo, eu moro em Mogi. Normalmente, isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer só em Mogi, ou pode ser que você vá para São Paulo? Realmente, né? É, A seca, né? A região. Seca, a é. região. a princípio, é um cadastro nacional. Ok. Mas eles vão dar preferência, a princípio, aqui na região, Na região. na sua comarca. Aham. Se tiver aí, se surgir alguma criança de uma outra comarca, que foi o caso dos meus primeiros filhos, na verdade, né? Eles eram, o processo dele foi de Poá. Meu processo aqui em Mogi. E aí, lá em Poá, eles estavam procurando famílias que se interessassem por essas crianças. Lá não tinha, naquele momento, na tal fila da adoção do cadastro, Uhum. né? No cadastro não tinha nenhum pretendente, casal que aceitasse irmãos. 2 filhos. Aí eles vão procurando Alguém próximo que da tem o região. perfil. Que tem, E foi aí, chegaram até nós, ligaram pro Fórum de Mogi. Aí, na fila daqui de Mogi, nós éramos, acho que, os primeiros que tinha probabilidade de aceitar irmãos, que a gente tinha deixado essa questão em aberto. E daí, por isso aconteceu. E aí, E aí, deu assim, todo o processo por Poá, porque eles eram de lá. Mas aí tem uma fase, por exemplo, de conhecer as crianças Sim, antes. Como é que é um sim, pouquinho? Conta um pouquinho dessa de fase. adaptação. Que também varia muito da comarca, É. varia muito da instituição de acolhimento, Tá. como que funciona. Então, dos meus primeiros filhos, lá em Poá, onde eles estavam acolhidos, as visitas eram só aos sábados. Então, tinha que fazer 2 visitas. Eram 2 sábados visitando ali no acolhimento. 2 sábados podia sair com eles para dar uma volta e depois voltar. E 2 sábados para levar para pernoitar. E depois de todo esse processo, a gente teria novamente, né, uma conversa lá para saber se... A decisão. Exatamente.
Já quando a minha filha foi diferente. Aqui em Mogi, onde ela estava acolhida, a gente podia visitar todos os dias. Ok. Né? Então vai muito mesmo da região, de como que Essa trabalha. adaptação dura cerca de um mês, mais ou menos? É mais ou menos isso? Um mês? E tudo isso vai Depende. depender muito. Vai depender porque muito. No meu caso, Não teve essa adaptação. ligou 10 horas da manhã, 7 horas da noite eu tava Mas Tava com ela. Mas você já tinha ido lá antes, você já conhecia? Não. Não. Não conhecia. Hoje em dia é mais difícil de acontecer isso. Eu acho que eles estão tendo mais esse cuidado de fazer essa adaptação. Mas antes era mais comum mesmo. Legal. Mas normalmente, sim, vai muito da comarca e da forma como a instituição de acolhimento trabalha ali, né? Bom, agora que a gente entendeu o processo, queria entender aí agora o seu trabalho pensando o seguinte. Então, eu Marcos, fui lá, fiz toda a parte já de habilitação, né? E aí eu vou te procurar. Quais são os principais temas que você vai falar comigo? Até para quem está assistindo pensar assim, poxa, olha, eu preciso conversar com ela. Porque isso aí é uma coisa que eu não tinha pensado. Quais são os temas que a gente mais vai conversar? Quais são as principais dúvidas? Conselhos que não podem faltar? Então, aí vai depender por isso que a gente tem esse primeiro encontro. E aí a gente vai perguntar algumas coisas, né? Por que vocês resolveram entrar para a fila da adoção, né? Escolheu essa forma de parentalidade. Me conta um pouquinho sobre a sua história, como que é com a sua família. E conforme o que os pretendentes nos traz, aí a gente vai elencar alguns temas para trabalhar. Quais são né? as principais dúvidas? Por exemplo, assim, a minha adoção, eu penso em adotar uma criança negra. Então, a gente vai trabalhar a questão do racismo, da questão da família interracial, né? O que isso pode impactar, o que é legal de você se preparar e saber antes para receber essa criança, né? A gente quer muito adotar, mas a gente sente que a nossa família não apoia muito. Então, a gente vai querer trabalhar essa rede de apoio. Às vezes, a dolagem nem é só com os pretendentes, às vezes convida a família estendida. Quem vai ser a avó, o vô, o tio. Então, alguns encontros podem ser marcados com todo mundo. E aí a gente vai puxando de cada um onde que está a necessidade. Às vezes a gente percebe um muito interessado na adoção e o outro parceiro nem tanto. Então, a gente tem que trabalhar isso, porque é uma escolha muito importante, né? Assim, tem que estar em sintonia, tem que realmente... Então, aí, se sente isso, a gente vai trabalhar essa questão. A gente vai muito de encontro com o que a gente vê de necessidade daqueles pretendentes, daquela família, né? Não é uma coisa que, para todo mundo, eu vou falar a mesma coisa. A gente vai fazer um planejamento desses 5 encontros, tratando de temas que a gente sentiu ser importante para aquela família. E se a pessoa já tiver feito todo o processo e já tiver com a guarda, etc e tal, aí você também faz essa consultoria? Dependendo pode ser também chamado, porque às vezes está tendo alguma dificuldade. Não sei. Na vinculação, naquela adaptação, algumas inseguranças, algumas dúvidas. Exato, como lidar com essas situações, né? Como defender seu filho, como lidar com isso na escola. Na escola é uma questão que a gente... Vou aproveitar para falar que fez parte do meu trabalho. Tem que falar. Até porque eu sou professora também, né? Tem que falar mesmo. Sim. Então, na escola, infelizmente, ainda acontece muito, né? Disso, de adotado como forma de xingamento. Aquele adotado. Ou vem dos próprios profissionais. Nem todos estão preparados para receber uma família ou lidar com uma criança adotiva nesse sentido, assim, vai trabalhar a identidade, aí pede para a criança levar foto da barriga, né? Pede para a turma, para a sala de aula, todos levarem foto da barriga. Se fosse meu, sabe o que eu ia fazer? Eu já pegava a foto do seu barriga e mandava só pra sacanear. Eu já falava, leva a foto do seu barriga. Beleza. Fala do barriga, tá aqui. Tá aqui. Trouxa. Então, assim, a gente conversa isso com as famílias também, né? É muito importante a gente chegar na escola e conversar. Falar, olha,
como que é a minha família, minha família é formada pela via da adoção. Então, a escola, sabendo disso, tem que tomar alguns cuidados, né? E não é nem só a escola, vem material didático, nas apostilas vem esse material. Então, eu vou contar, por exemplo, uma experiência minha. O Matheus estava com 3 e o Nicolas com 2 anos. Foram para a escolinha, né? Quando chegaram. E aí veio na apostila um material, assim, na apostila, né? Não foi a professora que criou aquela atividade. Já veio... conta quem escolheu o seu nome. Daí eu tive que conversar com ele. E daí veio as dúvidas, porque tá trabalhando em identidade, né? Nasci da sua barriga, não nasci. Para mim foi até uma oportunidade de já conversar. Mas às vezes, para as crianças vem alguns gatilhos. Ele tinha 3 anos, 3 anos e meio. Que aí fala pra caramba, né? Com 3 anos já. E aí veio essa atividade, eu tive que falar: olha, filho, eu não sei quem escolheu o seu nome. Mas aí eu criei um trabalho ali com ele. Falei assim, mas quem escolheu muito bem, porque seu nome é lindo, significa presente de Deus. Eu consegui dar uma contornada, mas às vezes nem toda a família está preparada para isso, né? E do Nicolas já veio na apostila dele pedindo realmente uma foto de bebê. E eu não tinha uma foto dele bebê. Né? Eu tenho uma foto dele a partir dos 2 aninhos. Então é bem complicado isso, delicado, né? Então é um assunto que a gente também tem que trabalhar nas escolas e preparar os pais também para se colocarem na escola, né? Para falar sobre isso. Eu não sei se vocês assistiram, faz poucos dias assistiram, não sei em qual telejornal. Era a história de um rapaz, acho que ele até já é médico, é adulto já, você viu? Saiu no Fantástico. Foi no Fantástico? E ninguém nunca contou pra ele. Ele não sabia que ele havia sido adotado. E assim, ele começou a ter as suas deduções por questões físicas, etc. Até que ele buscou, acho que um teste de DNA, uma coisa assim. Né? E aí ele descobriu de uma forma super traumática, né? Que ele vai lá e descobre, nem todo mundo escondeu dele. Quando acontece a paternidade por via da adoção de um bebê, como é que você costuma orientar os pretendentes nesse sentido de trazer para o bebê, né, quando ele vai começando a conversar, entender a história dele. A história dele. Que é direito dele. Exato. É o direito às origens. Exato. Que é o direito às origens. Hoje a gente tem um grupo de pessoas adotivas que lutam por isso, ativista, tem falado, palestra, a gente tem um trabalho bem legal sobre isso, porque é um direito deles, tá lá no ECA, né? Então, não é legal, nem é permitido esconder. Infelizmente, a gente ainda tem. Alguns casos, a gente sabe que famílias escondem. E é muito complicado, porque por mais que venha bebê, tem ali no inconsciente dele alguma coisa. A pessoa, é uma questão de identidade, né? Então, a pessoa vai se percebendo e sentindo mesmo algumas... Então, é um dos assuntos que a gente também trabalha, né? A importância da gente... deixar que eles tenham um direito deles, que eles tenham acesso à história deles, até por questões médicas, né? Porque nem tudo a gente vai saber responder, porque a gente não sabe toda. Nós, pais adotivos, vai no médico e aí? Até a questão também dessa questão mais genética, vamos dizer assim, né? Da adoção. O que eu lembro exatamente na verdade, para mim foi um choque. Não vou falar que não. Porque quando eu fui fazer a entrevista, eu falei assim, não, cara, eu quero uma criança independente de cor, de raça, independente disso. Mas, por enquanto, eu quero bebê. A única coisa que... Quando começou a vir o questionário, amigo, se vier com síndrome de Down, se vier com alguma deficiência física, se vier com HIV positivo... Porque pode estar negativado, mas pode positivar depois de um certo tempo. Cara, vem um monte de questões. Eu falei assim, meu Deus,
Cara, A minha primeira experiência também foi bem difícil. Falando, parece que tá escolhendo o quê? Um boneco? Não é, né? Parece que é um... Mas é legal você falar isso, que isso é um outro assunto também que a gente trabalha com pretendentes, a questão do perfil. Porque você também, para você escolher o perfil e decidir lá, também tem que ser uma escolha consciente. Não dá, né, assim, tem a questão, nada quero, né? Tem que ser menina, branca, saudável, né? Fica, né, restringe demais o perfil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que refletir também aquilo que a gente dá conta. Porque também fica, às vezes, um peso para os pretendentes. Assim, ai, não vou aceitar cadeirante, não vou aceitar com síndrome de Down, não vou... E aí é um tempo também para os pretendentes refletirem, tomar uma decisão assertiva e consciente daquilo também que dá conta, né? Aquilo que sabe que vai dar conta, acredita-se que vai dar conta. Não, e para existir um questionário desse, eu acredito também que já deve ter ocorrido no passado, assim, a pessoa voltar lá e falar assim, não consigo. Sem dúvida nenhuma, porque, vamos pensar aí que já são 14 anos atrás, mas já tinha uma estrutura, né, Mar? Sim. Praticamente a gente teve a experiência de adoção bem próxima, né? E tinha uma estrutura mesmo, o fórum, com assistente social, com psicólogos, tudo. Foi bem assistido mesmo, sabe? Pelo Estado, assim. Até a questão da documentação em si. Porque eu falei assim, me ligou. Rápido, né? Foi rápido, porque o processo foi lento, assim, né? Foi demorado, né? Sempre é demorado, assim. Essa habilitação. Essa habilitação, tudo. Mas depois que veio, assim, a sua habilitação levou quantos meses mesmo? Não, a habilitação, ela acho que vem em questão de uns 2 meses, Mar. Acho que não dá isso, né? Depende, não demora, viu? né? Vai muito de muito, cada né? um. Meu foi mais tempo, eu acho. Tem colegas que levou 1 ano para ser habilitado, uma colega que levou 1 ano e meio para ser habilitado. O meu não foi, o meu demorou isso, não. Talvez então. hoje tá com um cuidado bem maior, né? Tem sido, assim, levam alguns meses, pelo menos, né? E depende da vara, da comarca, da demanda daquela comarca, né? Tem lugares que é muito mais... tem muito mais demanda, então... Mas, assim, de ser habilitado para adoção, aí demorou. Aí demorou 4 anos. 4 anos? 4 anos. 4 anos. Isso porque ainda, assim, eu comecei com um bebê. Aí, por questões, veio o Tomás, né? Demorou mais por isso, porque tinha o critério de... Eu acredito que tenha sido por ter sido bebê, né? Até eu acredito que tenha sido isso. Se não tivesse feito questão... Mas conforme... Aí como... vamos pegar uma criança próxima, tá, isso aqui. Conforme o Tomás foi ficando mais velho, a gente foi acompanhando. Agora não precisa ser bebê, pode ser até 1 ano. Vocês foram abrindo o range. A gente foi abrindo o range. Aí falou, não, pode ser até 2 anos. Aí foi quando veio... E veio bebê. Veio com 1 aninho, né? 1 ano e 3. 1 ano e 3. 1 ano e 3. Aí, exatamente, foi aumentando o range, parecia... Cara, daí a gente tava lá embaixo... Foi lá pra cima. Mas cara, é uma coisa meio maluca, assim, né? Mas é isso que acontece. Por isso que eu acho que é importante desromantizar isso, né? Isso. E o legal é ter esse trabalho hoje da doula, não querendo chamar... Não, mas tem que chamar. Mas, aqui assim. Porque fazer refletir sobre isso. Se está no processo de habilitação, vamos pensar no perfil. Por que bebê? Porque qual as suas expectativas? Por que não uma criança de tal idade? Quero trocar fralda. Outro que falou, não, que eu coloquei já crianças maiores. O porquê disso? Vamos pensar sobre isso. É esse o trabalho da doula, de fazer... E é um quadro comum isso? De procurar, eu gostaria de adotar se fosse bebê, é comum? A grande maioria. É a grande maioria. É a adoção tardia que fala. A adoção tardia até fazem um trabalho para incentivar essa adoção tardia, né? Seria de crianças mais maiores, que hoje em dia a gente nem gosta muito de falar tardio, porque, né, tardio para quem, né? Né? Porque, mas, assim, adoção de crianças maiores ou adolescentes também, né? Sim. Existem hoje também trabalhos de uma busca ativa, se o casal, os pretendentes têm interesse em crianças maiores, existem alguns sites da própria...
dos acolhimentos mesmo, todo legalizado, né, assim, pela justiça, para você conhecer essas crianças, né, elas... existe o Adote um Boa Noite, que é um site que você também pode ir lá conhecer, porque às vezes acontece você tá lá no cadastro habilitado, mas você pode buscar, né? Uma criança, principalmente crianças já maiores, quando não é bebê, né? Uhum. E aí acontece. E hoje, às vezes vai um pouco mais rápido por causa disso, né? Hoje mudou também a questão da... Cara, vou falar o que eu sei, né? Depois você me corrija o que for. Que é dos abrigos, que hoje não são mais abrigos, são casas. Chama de acolhimento. SAICA, né? Sistema... Instituição de Acolhimento, Instituição de Acolhimento. Como que tá? Só explica um pouquinho mais. Instituição de Acolhimento. No que sentido? Como assim? Porque antes era um abrigo, né? Ainda falam abrigo. Lá atrás mesmo era outro termo, né? Era outro termo, exatamente. Que as pessoas ainda usam, infelizmente, orfanato. As crianças que estão lá nem sempre são órfãos, né? Então, é orfanato. Hoje em dia, a gente está tentando mudar. Então vamos lá. Então, vamos tentar trazer um pouquinho de história. Então, era orfanato, deixou de ser orfanato, passou a ser abrigo. Que aí eram várias crianças. Hoje tem o Casa de Acolhimento. SAICA, que diminuiu... Serviço... Ai, meu Deus, me fugiu agora a palavra. Que diminuiu também o número de crianças, assim, que fica mais próximo de uma casa, não é isso? Não é? É isso, serviço de acolhimento institucional. Tá, então, mas não, tô falando assim, de como que ficou agora a instituição, porque antes eram várias crianças, aí do abrigo reduziu, e agora como que tá esse processo, como que tá essa dinâmica, né, essa rotina de uma casa... É uma casa e aí vai ter crianças de todas as idades, né? Não tem mais... Alguns tinham separação de idades, né? Tá, agora tem, às vezes, desde bebê a adolescentes, né? E com menos crianças. Com menos criança, aí tem os funcionários, cuidadores, os educadores que trabalham lá. As crianças maiores são matriculadas em escolas, vão para, né? Vão para a escola, estudam, tentam ao máximo ficar próximo de uma casa, de um lar. Né? O jovem que permanece numa casa de acolhimento até os seus 17, 18 anos, existe uma forma hoje de trabalho para ajudá-lo a bater asas, sair do ninho? Esse é uma dificuldade que ainda, tô aqui imaginando, né? Tem, né? A pessoa que não conseguiu uma família e está lá e... Chega uma hora quando chega aos 18 anos tem que sair. Como é que é? É bem triste isso, né? Ainda é uma dificuldade. Que a gente não tem ainda uma política pública que realmente alcance todos. Eu sei que tem um serviço de uma bolsa aluguel por um período, né? Mas ainda é bem complicado, ainda é pequena, assim, as ações, assim. Né? É uma dificuldade grande. Conta um pouquinho do seu processo, Tomar, desde o início. Da minha adoção. Se você quiser. Se quiser, claro, né? Você não trazer nenhum constrangimento, né? Não, claro. Na verdade, eu e meu marido, a gente, já quando noivos, a gente tinha a intenção de adotar. Tá. A gente sentiu que era algo para nós, mas a gente achávamos também que teríamos nossos filhos exclusivamente biológicos. Mas não aconteceu. Tivemos processo de fertilização, fizemos 3 vezes, não deu certo, né? E aí a gente já tinha intenção de adotar, a gente viu que eu achava que a gente ia ter primeiro os filhos ali biológicos, exclusivamente biológicos, depois adotar. E aí não rolou e a gente falou, então vamos para adoção. E fizemos nosso processo, nós começamos, foi 2008, nós fomos habilitados. E eu acho que foi a primeira turma a ter esse curso de pretendentes, porque estava se começando essa coisa do cadastro nacional, né, da adoção. Então, a gente até estava habilitado e fomos convocados para participar desse curso lá. E aí, levou 3 anos e 6 meses de espera. Né? E aí foi um susto, uma surpresa boa, mas ao mesmo tempo a gente esperava veio 2. Meninos. Vieram 2 meninos. Porque vocês também não tinham restrição de serem irmãos. A gente tinha colocado bebê,
Mas como você falou, no perfil eles perguntam tudo e mais um pouco. Ah, mas e se for gêmeos? Aí a gente queria muito ser pai, tava há uns 8, 10 anos tentando, né? Sim. Ah, pode ser. Se tiver gêmeos, pode ser. Ah, e se tiver irmãozinho maior? Até uns 4, 5 anos. Então a gente deixou essa abertura. A princípio era um bebê de 0 a 1 ano, mas deixamos essa abertura para ter irmãos, né? Tá. Se tivesse irmãos. E aí foi onde o processo lá, né? O pessoal lá de Poá entrou em contato, porque tinha esses 2 irmãos, eles tinham 2 e 3 anos, e a gente era um casal que talvez aceitasse irmãos, não estava tanto dentro da idade, mas quem sabe, né? Uhum. E quem recebeu essa ligação foi meu marido. Eu esperava pela ligação do fórum, eu tinha o número do fórum de Mogi no meu celular. Lembro Hoje tá disso. tudo mudado, o pessoal consegue acompanhar esse processo online. A gente tinha que ligar todo mês para saber eu lembro. o número que eu estou na fila, né? E eu era muito ansiosa com isso. E não fui eu que recebi a ligação, foi meu marido. E aí ele pegou ele de surpresa, né? 2 meninos e tal. Quando ele me ligou, eu já estava trabalhando na escola e eu não consegui mais dar aula. Eu falei com a minha coordenadora, eu falei, não tem mais condições, esperei tanto essa ligação. Daí eu preciso ir lá conversar com meu marido, porque ele tava assim, não, mas acho que não sei, não tá muito dentro do nosso perfil. Eu falei assim, nossa, mas a gente não vai nem conhecer. E eu achei legal que ele falou assim, bom, não é conhecer, gostei, vou ficar, não gostei, vou ficar. Não estamos escolhendo um boneco, né? É uma decisão. Falei, tá bom, tudo bem, eu entendo, mas vamos conversar sobre. Aí, trabalho em São Paulo, vim embora para Mogi. E quando eu cheguei, ele já estava mais calmo. E ele até hoje, ele fala assim, que pegou ele muito de surpresa, porque a nossa experiência de amigos que tinham adotado, um era o Fernando, foi assim, né? Ligou, já tinha que buscar. Então ele falou assim, na cabeça dele, temos que ir lá já buscar hoje as 2 crianças, né? Aí ele ligou novamente pro fórum, a assistente social explicou que não, que a gente ainda iria ter que ir lá conversar, depois marcar para conhecer. E daí nós fomos, né, na data que ela marcou, numa sexta-feira, para conhecer a história deles, a assistente social nos recebeu, explicou, e a gente já super ansiosos, mas não pudemos ainda conhecê-los. Nem no sábado seguinte, né? Era numa sexta, não poderia ir naquele sábado, só no outro. Falei, ai, que sofrimento, né? E aí foi, daí nós conhecemos Matheus e Nicolas, e ali a gente entendeu que era para ser mesmo, né? Bateu na hora. Não querendo, a gente também tem que tomar esse cuidado para não romantizar, porque nem sempre é assim, né? Eu olhei e apaixonei, foi amor à primeira vista. Às vezes não, porque na verdade são pessoas que estão se conhecendo, sim, né? Tem que criar vínculo. Então não é uma coisa assim, amor à primeira vista é isso. Mas eu e o Nori, a gente, na nossa decisão, era muito certeza de que era para ser, né? E a gente investiu nesse relacionamento, nesse vínculo, né? Então, nós visitamos eles 2 sábados. Não sei se pode contar toda a história, se pode. tem tempo. Tem tempo. Nós visitamos eles lá no acolhimento, né? Na instituição 2 sábados. E eu falei que tinha aquele processo, né? 2 sábados visitava lá, depois outros 2 para passear um pouquinho e voltar, outros 2 para pernoitar, para daí tomar decisão. E nesse meio do caminho, algumas coisas aconteceram, assim, muito coincidência, não sei qual a palavra usar para isso, mas a gente já tinha visitado 2 sábados e a minha irmã mais velha, na época viva, ela era esteticista e a juíza era cliente dela, por um acaso, né, de Poá, e ela contou, nossa, minha irmã tá no processo, conhecendo, né, aí ela falou assim, não vai me dizer que é o Matheus e Nicolas, a minha falou assim, são eles mesmo. Aí ela falou assim, olha, se sua irmã precisar de alguma ajuda, quiser alguma coisa, né, aí a gente marcou uma audiência com ela, então a gente visitou 2 sábados, numa terça-feira a gente foi já preparado, com o carro com 2 cadeirinhas. A gente fez uma correria quando soube que era 2, porque a gente já arrumava o quartinho para 1, né? Quando soube que era 2, corremos para arrumar mais uma caminha, arrumar as coisas. Então a gente foi preparado para essa audiência.
E conversamos com ela, falou, o que vocês querem? Querem já levar para pernoitar? A nossa decisão é que a gente quer levar mesmo, né? Para morar com a gente, né? Nossos filhos. Aí ela foi, conversou lá com a promotora e deu a decisão. E naquela terça-feira a gente foi buscar as crianças, né? Os meninos na instituição. Pegou todo mundo da instituição de surpresa, porque foi algo meio inesperado, não passou todos aqueles 6 sábados, né? Mas depois eles entenderam, a gente estava, né, com o papel da juíza autorizando e tal, entenderam. E aí a gente levou o Nicolas e Matheus para casa. Foi algo bastante emocionante, assim. Eles dando tchau pro pessoal de lá. O Nicolas, 2 aninhos, deu tchau e falou obrigado. E todo mundo chorando. Foi uma emoção. Foi uma grande naquele emoção. Videozinho do Dia dos Pais, do Nori, né? Falando que teve um momento lá, papai e mamãe, né? Isso, porque a gente, nas 2 visitas, a gente tirava foto, na época das câmeras digitais, não era celular. Sim. A gente tirava foto e mostrava, eles sempre queriam ver, né? E nesse dia, quando a gente foi buscar, a gente tirou uma foto, o Matheus quis ver, e daí ele falou... alguém perguntou, não lembro quem ali perguntou, quem são, né? Matheus, Nicolas, papai e mamãe. Aí todo quebrou. Mundo, Aí foi uma emoção que só. E aí é legal de falar que, assim, é uma alegria imensa, mas uma mudança enorme na nossa vida, na nossa casa. Um desafio, né? Um desafio enorme, que impacta psiquicamente, emocionalmente. E aí, hoje eu sei que eu passei por um puerpério na adoção. Na época eu não sabia, a gente não ouvia falar sobre isso, né? Que o puerpério... O que é puerpério? O puerpério é aquela fase que a mulher que gerou, depois que nasce a criança, tem mudanças hormonais e aquela demanda, e então entra às vezes numa depressão, a tal depressão pós-parto, né? Que se fala, e sempre foi ligado muito na gestação por causa dos hormônios, mas hoje já tem estudos que falam que tem o puerpério na adoção, porque tem um impacto emocional muito grande, e psíquico, né? Então eu tive essa fase. As reações químicas do corpo acontece, não tem como. Então eu vivi isso, né? Aquela alegria imensa de realizar o sonho de ser mãe, de estar com as crianças em casa. E ao mesmo tempo o desafio de educar, de saber, tô fazendo certo, sempre querendo... Dá medo? Muito medo. E aí eu tive uma depressão, que hoje eu vejo que foi, por causa desse puerpério, uma depressão pós-adoção mesmo, como uma pós-parto. Foi diagnosticado depressão, fui medicada por um período e passou. E é um dos assuntos que a gente conversa que você também, trata né? Com o pretendente. Porque as pessoas, né, para validar isso, né? Porque às vezes a gente ouve nesse período, não é que você tá arrependido, mas a gente ouve muita coisa, né? Mesmo de pessoas muito queridas, eu ouvi, será que não é melhor você devolver? Eu falei, né? Não é um objeto que a gente devolve. Não é assim. E aquele sentimento que eu tinha sempre quis ser mãe, tá dizendo que eu não tô sendo capaz de ser mãe, né? Dá esse sentimento também. É uma fase bastante difícil. Caraca, que desafio, né? É bem desafiador. Mas passou, graças a Deus. E assim foi, né, a adoção do Matheus e do Nicolas. Aí, como eu falei, o processo deles era de Poá, mas o nosso processo, que foi em Mogi, que a gente iniciou, corria, né? Então, depois de um tempo da gente com os meninos, o Fórum de Mogi ligou para falar que já estava próximo também, ali na fila, se a gente queria continuar. E daí eu falei pro meu marido, vamos pensar numa menina, né? Ele falou, mas será? Os meninos acabaram de chegar, não tem muito tempo. Falei, mas o processo é tão demorado que a gente vai ter um tempo ali, né? De pensar, e se a gente vê que depois não dá conta, a gente pode desistir, né? E aí a gente resolveu, então, entrar num novo processo, aí fizemos toda uma nova avaliação, aí com os meninos presentes lá, com a assistente social e a psicóloga, porque elas falaram que ali a gente já formava uma nova família, então não podia ser uma decisão só minha e do Nori de querer ter mais um filho, precisava sentir das crianças, como que seria isso, né?
E daí a gente entrou no processo da Mel. Então, do Matheus e do Nicolas, a gente foi habilitado em 2008. Eles chegaram em 2012. E da Mel, a gente acho que foi coabilitado em 2014. Eu sei que foram 14 ou que foram 4 anos. Ela chegou em 2019, com um aninho. Aí, bebê. Aí eu falei, ai, meu Deus. Eles já estavam maiores, já grandinhos, 6 anos. E aí chegou a nossa pequena Mel, que hoje já está com 6 anos. Ela chegou com 1 aninho. A minha também é Mel. Ah, é? Só que a minha é Melissa. Sim, a minha é só Mel mesmo, nosso igual melzinho. O Cássio também é só Mel. É verdade, igual do Cássio. E desse processo todo, a decisão de se tornar doula de adoção? E aí foi muito assim, não sei dizer se por acaso, mas assim, eu ouvindo o podcast, essa entrevista da Mari Muradas, ela falando sobre doulas de adoção, comentou sobre o curso, aí eu comecei a pesquisar, né, porque era assunto do meu interesse, né, adoção. Eu falei, nossa, o que é isso? Quero saber mais. E aí comecei a investigar e fiquei muito interessada e resolvi fazer o curso. Aí passei 2023 alguns meses estudando e me formei doula de adoção. E foi muito importante, assim, para mim, porque mesmo eu tendo já os meninos já há algum tempo comigo em casa, eu tive muitos aprendizados, assim, algumas coisas que talvez com eles eu fiz de uma forma, com a Mel eu já consegui fazer um pouquinho diferente, por ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente tinha mania de levá-los ao médico, aí o médico fazia uma pergunta que a gente não sabia responder, né? Da origem deles. Assim. E aí a gente fala, aquele é filho do coração. E aí hoje a gente estudando sobre isso, né? A Mari Muradas fala muito isso. Ela fez um livro muito lindo sobre isso, que filho é filho, né? E que filho... ninguém nasce do coração, todo mundo nasce de uma barriga, né? Então, da gente usar os termos certos, meu filho adotivo, né? E aí eu falei, nossa, foi caindo muitas fichas minhas, assim, né? Sim. Que com a Mel eu tô conseguindo trabalhar essas coisas diferentes. Então, eu cheguei a perguntar pro meu filho mais velho, quando a gente vai ao médico, eu e o papai, a gente fala filho do coração, você gosta? Ele, não, não gosto. Mas a gente nunca tinha conversado sobre isso, né? Aí ele... falou, não, por quê? Porque filho é filho, né? E aí, então veio muito aprendizado. E daí eu resolvi fazer o curso e a certificação, porque eu falei, eu quero trabalhar com isso, quero ajudar outras famílias, né, a se prepararem melhor para essa decisão, né? Muito bom, né? Passar essa experiência, né? Maravilha. Foi assim. Novidade, né? Novidade. Que agora tá mudando. E eu falei para você que ia passar rápido. Eu falei que ia passar rápido. E passou, né? Passou. Mas a gente queria que você deixasse seus contatos, né? Para quem tem interesse em buscar o teu trabalho, fica à vontade para passar. Falar para cá agora. Aqui, desculpa. No Instagram é Maísa_S_Santos, né? E eu vou deixar também do Instituto Doulas de Adoção Brasil, que também tem bastante conteúdo, muita informação, que é Doulas de Adoção, mas sem o cedilha e sem o tio, né? Então, Doulas de Adocal. No Instagram. É isso, pode entrar em contato. Show de bola, show de bola. Muito obrigado, Mar. Eu que agradeço. Espero que tenha sido bom. Você participou do último de 2024. Espero que o pessoal goste. Muito bom. Obrigado, Mar. Obrigado mesmo. Número 25. Não pode com numerologia, não. Pode Número 25 para 2025. Cara, tá tudo ali. Tudo 5, hein? 5, Eu sou nascida 25/5 de 75. Olha lá, aí. Pega no verde. Milton, desculpa aí. É isso, gente? É isso, Marcão. Mas muito obrigado. Obrigado. Espero que você também tenha gostado e que a gente volte a conversar. Quem sabe quando você tiver o livro, né? O livro finalizado, né? A gente bate um papo. A gente bate um papo. Né? A gente volte a falar. Instituto, isso, né? o livro do Porque Instituto. você vai ser coautora, né? Textinho lá. Coautora, ótimo. É isso aí. Certo. Quer deixar mensagem de Natal? Eu sou grosso, não sou bruto. Feliz Natal, boas festas.
Até 2025. Resumindo, obrigado por acompanhar a gente. Obrigado por acompanhar a nesse gente. programa. Você que é um das centenas de pessoas que assistiu aos 25, muito obrigado. Ano que vem tem mais, né? Ano que vem tem mais. Com muitas novidades. Muitas. Quais são? Eu não sei. Aguarde. Você sabe? Você também não sabe. Se eu for contar, vai dar spoiler. Então beleza. Aguarde. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.